Olá! Mais uma live Falou e Disse começando e hoje o tema vai dar pano para manga, hein? Vamos falar de emoções e sentimentos e pensamentos com o Wagner Moreira, que é Master Practitioner, nem sei se a pronúncia direito é essa, gente, depois ele me corrige, em Neurolinguística. O Wagner já entrou aí. Então, a gente vai conversar com o Wagner sobre emoções, sentimentos, pensamentos. E a Paulinha já chegou. Oi, Paula, bem-vinda. Então, e hoje o Wagner vai falar um pouquinho pra gente, né? A gente está vivendo essa roda viva aí de sentimentos e, enfim, a gente nunca sabe, né? Se a gente está exagerando, se a gente está perdendo a linha, tem gente que surta, tem gente que nega, enfim, são diversas reações, né? E aí a gente fica perdido diante disso tudo. Tem gente que começa a produzir um monte de coisa, tem gente que não faz nada, e aí, né? Acho que a comparação sempre vai existir, mas cada um tem que saber exatamente o que faz bem, né? O que faz bem a si mesmo. Então, o pessoal está chegando. Olá, Arthur. O pessoal da Olé Comunicação, que é um espaço legal demais também para falar sobre liderança. Bem-vindos. E então, mais uma vez explicando aqui, a Live Falou e Disse é um espaço para discussão de assuntos diversos nesse momento que a gente está fazendo tantas reflexões, né? E a gente está falando aqui de temas mais variados possíveis. Semana que vem a gente vai falar de transição de carreira, a gente vai falar de comunicação nas empresas e a gente vai falar de mudança dos hábitos do consumidor. Então, olha quanto assunto bom, né? Quanto assunto bacana, com pessoas incríveis, profissionais aí de muitos anos. Então, pessoas que estão aqui dando o seu tempo como doação também. Eu entendo isso, uma forma de contribuir para as pessoas que estão aqui assistindo. Vou convidar o Wagner para entrar. Deixa eu chamar ele aqui. Wagner, esse assunto hoje vai ser bom, hein, gente? Porque Wagner tem muita coisa para contar. Olá! Olá, olá. Como é que tá a Você tá posição de do lado, telefone aí? amigo? Você tá Isso, de então deixa lado. eu consertar aqui. Peraí, peraí. Peraí, vamos Ah, lá, virando, vamos tá virando, tá virando. consertar. Tá Isso, quase, tá consertar aqui. quase. Ah, Chegando. Só, agora só sim. ajustar aqui os detalhes aqui. Ah, muito bom, muito Esse bom. tripézinho Bem-vindos aqui. aí, tá entrando mais gente, Vinícius, Cris, bem-vindos, boa noite. Tatiana, tá É isso começando a entrar aí, a pessoal galera aí. bacana. Pessoal bacana. Gente É boa. isso aí. E o Pessoas nosso assunto bacanas. de hoje, né, rende pano pra manga, como eu falei aqui no começo, né? É É verdade, aquele é verdade. Tem assunto para muito o que falar. incomodar. Ou não, para É, desincomodar. ou então para Se é que liberar, existe né? essa Então, palavra, né? Isso, é, mas eu acho que isso. assim, o incomodar no bom sentido, né? O incomodar no sentido de, poxa, deixa eu ver se eu, né? Deixa eu pensar bem. E aí É verdade. eu até coloquei, compartilhei hoje lá nos meus stories uma pergunta que você fez e acho que a gente pode começar com essa pergunta, né? Vamos lá. Vamos lá? Ah, minha mãe Estamos aqui para entrou, isso. agora minha mãe já está na área, a gente pode começar. Meu amigo Adler também está aí. Aí, Adler, Grande Adler. Tamo bem-vindo. junto, irmão. Isso aí, o pessoal tá Carolzinho, chegando. isso. Muito bom, Carol, isso aí. Dudu, galera tá entrando. Dudu, meu amigo Antônia, baterista. Antônia bem-vindos, Elizabeth, minha bem-vindos. querida. Que bom que você está aqui. A gente não Muito conseguiu se bom. falar hoje mais cedo, mas estamos nos falando mais ou Por menos, aqui, né? né? Por aqui. Isso Isso aí, aí. Maristela, o pessoal tá chegando. Isso aí. Saudade também, Adler. Então, Vinícius, grande abraço. Pode falar. vamos lá. Queria começar com essa pergunta que você mesmo fez lá nas suas redes sociais, né? O que você tem feito para regar o seu jardim interno? Eu achei isso maravilhoso. Porque Uhum. nós somos, né? Nós somos como se fôssemos plantinhas que precisam ser regadas de diversos sentimentos, de diversas Uhum. reações. Então, como a gente está regando o nosso jardim interno? Eu acho que isso é uma questão
maravilhosa para a gente startar aqui a conversa. Então, vamos lá. As pessoas estão vendo, de uma forma geral, a pandemia como uma crise. Mas, na verdade, no meu ponto de vista, a pandemia não é uma crise. A pandemia mostrou uma crise, né? A pandemia mostrou para as empresas os pontos frágeis dela, onde elas precisam melhorar nos produtos, no serviço, no atendimento. A pandemia mostrou para as pessoas as fragilidades delas, pessoais, né? Então, a crise não é o coronavírus em si. O coronavírus, ele deu a oportunidade para as pessoas ou para as empresas prestarem atenção naquilo que elas estão plantando para colher no seu jardim, né? Ou seja, uma oportunidade, né? Uma grande oportunidade. Porque você vê, qual é o inimigo? Qual é o inimigo real do coronavírus? A gente vê o tempo inteiro as pessoas pensam, perdem oportunidades na vida delas, na vida pessoal, ou as empresas, ou na vida profissional, elas perdem oportunidades e geralmente as pessoas justificam em duas colunas, né? Um é porque não tem dinheiro, não teve condições de fazer aquilo, outro é porque não teve tempo, né? Então, geralmente as pessoas deixam de fazer as coisas por conta dessas duas razões. Basicamente isso, né? Ok. Tá, mas vamos lá. Nesse momento, as pessoas não estão com o tempo muito apertado, exceto algumas pessoas que estão até trabalhando mais do que quando estavam normalmente. Mas estão com um pouco mais de tempo, na sua grande maioria. E o dinheiro, para quem está trabalhando, ele deu uma enxugada, mas efetivamente os gastos também diminuíram. Então, mais ou menos, na sua grande maioria, deu uma equilibrada. Então, elas não têm mais a justificativa de deixar de fazer algo por conta de tempo e de dinheiro. O verdadeiro inimigo nessa situação acaba sendo o outro, que é o distanciamento. Você vê, por exemplo, o caso das empresas. Várias empresas precisaram se reinventar para que elas pudessem se reaproximar dos seus clientes, dos seus consumidores. Então, o maior inimigo que eu enxergo, né, ou pelo menos um dos maiores inimigos que eu enxergo no que está acontecendo, é justamente a distância, né? Então, se a gente consegue olhar para isso de uma outra forma, diminuir essa distância, sem dúvida a gente consegue fazer com que esse inimigo à vista, né, esse ponto desse inimigo à vista, seja isolado. E aí a gente começa a se reconectar fazendo outras coisas, entendeu? Então, como que você está plantando o seu jardim aí? E isso é que é importante. Se você antes já vinha plantando as coisas de uma determinada maneira, tem jeito. Agora você está colhendo fruto. Na verdade, está todo mundo colhendo fruto do que já vinha plantando, né? Por exemplo, as relações difíceis conjugais. A pessoa está colhendo fruto, está tendo que conviver com aquela esposa de uma determinada maneira, daquele marido de uma determinada maneira. Não tem jeito. Sim. Né? São essas escolhas que as pessoas fizeram. E até mesmo conhecendo muito mais a sua própria família, né? É o que eu estava falando agora aqui, né? A questão dos filhos. Ai, não aguento mais os filhos. Gente, mas os filhos são seus, né? Você terceirizava com a babá, ou você terceirizava com a escola, deixava a criança naquele integral, só via de noite na hora de dormir, e agora você está conhecendo suas crianças, né? Isso aí. É isso aí. Então, assim, bem-vindo à sua família, né? Agora, uma coisa também é legal a gente falar, porque eu até botei outro dia no Instagram, que em algum momento você vai se sentir desconfortável na sua casa com o que está acontecendo. Se você tem um mínimo de responsabilidade, você vai se sentir um pouco desconfortável, né? Ou por questões suas, pessoais, ou porque você está preocupado com alguém, ou alguma coisa, né? Você não vive numa bolha isolado de todas as pessoas. Você tem que estar preocupado minimamente com no mínimo quem está à tua volta. Se você está com, sei lá, você está com dinheiro bacana, se você está com uma família legal, maravilha, parabéns. É fruto do seu trabalho, é mérito seu que você esteja assim, maravilha. Mas mesmo assim, você fica preocupado ou com o vizinho, ou com o amigo, com o tio, ou com o irmão, ou com alguém da família. Minimamente, quem tem uma responsabilidade, sem dúvida alguma, olha para o outro com essa preocupação, né? E aí é claro que em algum momento você pode se sentir desconfortável com eu falei daquela surtadinha básica, né? Eu falei, caramba, em algum momento você pode se sentir assim,
Entendeu? É, Por quê? Normal. não, e Né? até Não é porque, assim, por diferente. mais que você esteja bem, você vê que a maioria não está, né? Então, assim, até o É, se incomodar, né? A questão de você se incomodar com o próximo é um grande ensinamento. Quer dizer, você não pode ser feliz vivendo na sua bolha ali, né? é. E olha só que coisa bacana. O coronavírus fez com que as pessoas se interiorizassem, né? Que você refletisse consumos, né? O teu carro está guardado na garagem, a roupa está guardada no armário, os calçados estão na sapateira, está tudo nos lugares e você não está usando nada disso. O que Exatamente. você está usando? O que você adquiriu durante a sua vida? Né? Uhum. Então, a gente está sendo, mais do que nunca, escravo das nossas escolhas. A gente está mais do que nunca convivendo com as consequências das escolhas que a gente fez lá atrás. Né? É Então, verdade. por isso que hoje, mais do que nunca, está ficando claro a importância de você estar olhando para dentro. É claro que a gente tem que querer uma boa casa, um bom carro. Lógico, imagina, não é um discurso contrário a Não, não isso, é de esse forma alguma. ponto, Não é. né? É, não é Não esse é ponto. isso. Mas não é só isso. Não é só isso. Uhum. Porque no momento Uhum. como esse que a gente está, não está adiantando muito o carro seu de R$ 1 milhão ou de ser R$ 50 mil, ou de não ter o carro nesse momento, não está adiantando muito, entendeu? Então, o que está adiantando? Como é que você está com você? Como é que você está com o seu marido, com a sua esposa? Né? Por exemplo, aqui em casa, a gente fez uma divisão de tarefas, porque não tem como, né? A pessoa não está aqui trabalhando conosco. Beleza, então vamos lá. A Carla vai fazer tudo? A Carla é minha esposa. Ela vai fazer tudo? Não. Não tem cabimento, não tem sentido isso, né? Vivemos os dois aqui, então eu que lavo a roupa, eu faço comida, eu que lavo a louça, eu que não sei o quê, e aí ela vai fazer as outras coisas e a gente está convivendo bem, harmonicamente com isso, né? Mas a Uhum. gente também já tinha um convívio bacana, e aí Sim. também é o resultado desse convívio. Quanto Uhum. mais você consegue olhar para dentro, quanto mais você equilibra, melhor você vai ficando com tudo. Eu sempre digo assim, o que é equilíbrio? Equilíbrio é você fazer imagina um slackline, né? Para caminhar naquela fita. Nem sei se o nome é Naquela fita, acho que é corda. fita o nome. É Naquela corda, slackline fita, mesmo. não sei. Mas o nome daquilo, eu acho que é uma fita, É como né? se Que fosse precisa uma ali. corda. É, parece uma fita É, elástica, uma coisa assim. uma coisa assim. Então, aí você vai caminhar ali, partindo daqui para um outro ponto. Você vai andar, né, para um lado, vai tende para o outro, até você chegar lá. Por mais que ele seja um perito naquilo, ele ande, dependendo da trajetória, é claro que aquela trajetória vai fazer com que ele se movimente para um lado ou para o outro. Esse é o equilíbrio. Imagina que se ele parar lá num determinado lugar, se ele parar, eu já vi travessia de Chile, o cara para e senta, inclusive, ali, fica sentado ali, é Uhum. fantástico. Numa altura de não sei quantos metros, o cara está sentado ali, né? Porque ele fica em absolutamente repouso, zero, não vai para um lado nem para o outro. Mas ele também não chega a nenhum lugar. Sim. Para chegar em algum lugar, a trajetória, você desequilibra para um lado, pende para o outro. E É a isso vai busca, fazer né? É a busca do isso equilíbrio. constante. Esse equilíbrio, o que dá o equilíbrio, não é parar naquele ponto sem nenhuma pendência de lado para o outro. É você saber que quando você está indo para cá, eu preciso voltar para cá para me equilibrar e passou do ponto. Esse que é o ideal, esse que é a vida. É assim que a É, gente vive, é assim que é com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos. É o tempo inteiro assim. É comum em algum momento você ter pensamento e falar, nossa, tem que tirar isso da minha cabeça. E aí, qual é o caminho que você precisa fazer? Isso também com as emoções, porque o que você sente aqui reflete no seu corpo inteiro. Né? Mente e sim. corpo estão ligados. Você sentiu aqui, vai causar reflexão. E muitas pessoas às vezes não entendem porque que ficam doentes de alguma coisa, mas é reflexo daquilo que ela não, dor de garganta, daquilo que ela não falou, né? Coluna do peso que ela anda carregando da família, do trabalho, né? Não carregando no sentido de matéria, mas no sentido das coisas todas que estão envolvidas que ela carrega com ela, né? De coisas Sim. Da carga experimentadas por emocional, ela, né? experimentadas por elas e que estão armazenadas, das impressões emocionais que ela registrou ali naquele momento. Então, o tempo inteiro, isso está acontecendo. Então, vamos Sim. lá, bacana. Quando você sentiu isso que está acontecendo, pendeu para um lado, lembra de ver que lá, opa, vou voltar para o outro lado.
não tem nada melhor para você equilibrar do que o outro ponto. Então, o teu pensamento está ruim num determinado momento, você vai pegar aquele pensamento, você vai jogar para um outro ponto que seja positivo, para você fazer esse equilíbrio, né? Tirando situações específicas, por exemplo, uma pessoa que tem depressão. Depressão é uma doença extremamente séria que precisa ser olhada com muita atenção, com muito cuidado, né? É algo que Sim. modifica a fisiologia, o neurosistema, né? Hormônios, enfim. Tem toda uma sintomatologia envolvida com a questão da depressão. Mas, tirando esse ponto, especificamente falando da doença em si, gente, é totalmente possível você fazer isso. Você está se sentindo assim, joga o peso para o outro lado. Nesse outro lado, você vai ficar caminhando. Daqui a pouco, a natureza também faz com que você volte. E É. essa busca do equilíbrio é que nos faz crescer, é que faz com que a gente vá caminhando e que a gente atinja nossos objetivos. Então, tu fica parado ali, naquele ponto. E Não não tem como, evolui, né? né? Olha, Não uma evolui. pausa só para te dar beijos aqui. Dani Chaya tá aí na área. Um beijo, mandou beijo pra Dani, gente. beijo, amor. Ó, o pessoal da Entreato Coral, que são cantores do Teatro Municipal maravilhosos, Nossa, estão coisa aqui linda. também. Minha prima Cláudia François, um grande amigo. Tá entrando aí Fábio, deve ser seu amigo. Ah, sim. Fabiola, desculpa, Fabiola. Fabiola Nery, Fabiola, Fabiola queridona. Neri. Igor, meu Bem-vindos, Renata amigo. Bispo. Josias, saudade de você, meu cara. E Poxa, teve uma pessoas que eu estou vendo pouco pergunta. aqui. Que Vamos bom. lá. Teve uma pergunta do Otto que eu achei assim, uma pergunta de provocação. Parece Otto, Maurício parceiro, Cardoso. parceiro. Parceiro, Ele parceiro, falou queridão. aqui: o que você está defendendo serve apenas para quem tem emprego ou algum rendimento. Como é que você vê os 20 milhões de desempregados, miseráveis e emergentes? Deixa eu só É fazer um verdade. comentário, Otto. Hoje eu estava lendo um post da Preta Gil sobre uma campanha que está tendo lá dentro de doação de produtos de limpeza, de máscaras, que está sendo feita lá por um líder social, um líder comunitário da Rocinha. Ali são 100 mil pessoas, ali é o tamanho de uma cidade. E tem muita ação acontecendo que as pessoas não sabem, né? E aí é muito de É. atitude, né? De atitude, lógico. Não dá para abraçar o mundo que a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Mas tem muita coisa sendo feita, né? E muito da atitude dos próprios moradores. Então, assim, É. não é porque eles vivem num lugar, numa comunidade precária. Enfim, eles estão se movimentando e têm a vontade de resolver também, de ajudar, de contribuir. Né? É. Então, assim, Cada não é porque um. tá lá no vitimismo, tem muita gente que usa o vitimismo, né, Wagner? Aí você pode falar É. melhor do que eu. Mas cada Mas um tem tem um muita desafio coisa. aí, né? Você vê, por exemplo, Exatamente. Otto, o seu desafio é um desafio grande. O Otto, ele é um profissional de show business, a vida inteira dedicado ao show business, né? E como eu falei para ele outro dia, ali o Machado bateu bem, bem forte, porque Sim. É um quando que setor vai ter bem um show para castigado. milhares de pessoas novamente? Ninguém sabe dizer hoje, nem se vai ser esse ano e Não, nem eu se vai ser até ano vi a que coisa vem. do drive-in, né? Você viu que eu botei lá no nosso Sim, grupo? vi, Já é uma vi, achei ideia. fantástico. Já achei É. fantástico As aquilo, né? coisas A vão volta do começar a drive-in achei surgir, fantástico. né? Vão começar. Mas, por exemplo, cada pessoa tem um desafio. Ele tem um desafio de se manter sereno. Ele é um empresário de um grande artista e tem aí Sim. uma trajetória que ele não sabe de quanto tempo vai ser até que o artista esteja novamente fazendo show, entrando no circuito, novamente acontecendo. Ele tem esse Uhum. desafio. A pessoa que está indo para a fila para receber o O auxílio, auxílio. né, do governo federal, ela tem um outro desafio. Cada um tem um desafio diferente, né? É claro que Exatamente. algumas pessoas estão numa situação um pouco mais confortável que as outras, esse é fato, mas em nenhum deles, mesmo aquela pessoa que dormiu na fila de um dia para o outro para pegar o auxílio né, do governo federal, essa pessoa ela precisa imediatamente de comida sim, ela precisa se resolver aquele problema sim, pontual sim, só que essa pessoa, o que eu falei, não é isenta, por exemplo, do ponto de equilíbrio, não é isenta de busca pela essa parte de se manter mais tranquilo, né? Você mesmo, Otto, que fez essa pergunta, em muitos momentos, a gente é amiga há 20 anos, né? Então, assim, dá para falar. Em muitos momentos da sua vida, meu amigo, você teve algumas dificuldades. Hoje você tem, hoje não, alguns bons anos, graças a Deus, você tem um outro patamar. Mas lá atrás também teve pontos de dificuldade para caramba, e agora? Né? Dificuldades, muita dificuldade. Sim.
Sim. E aí o desafio próprio. Qual é o meu desafio hoje? O meu desafio é um. O seu é outro. O de uma outra pessoa que está na fila, sei lá, ficou na fila ontem para receber hoje o auxílio. Então, cada pessoa tem esse desafio e todos nós temos o desafio de nos manter, continuar nos mantendo sereno, equilibrado e preparado e ir nos preparando para outros desafios, né? Já houve tantos desafios, esse é mais um desafio. Então, Não, a e gente vai ter ninguém outros tem para frente. desafio maior ou menor, né? Eu acho que tem isso, né, Wagner? Assim, ninguém tem um desafio maior ou menor, que assim, não tem como comparar. Cada um sabe da sua dor, né? Assim, a gente, na verdade, acaba sempre ouvindo alguém e fala, caramba, essa situação está um pouco mais complicada do que a minha. Aí você ouve, você não pode estar mais. E aí, sempre você vai olhar e você, a referência Faz vai essa acabar sendo análise. mais ou menos, né? Agora, de verdade, é a pessoa que dá o tamanho daquilo. Eu poderia achar o desafio de uma pessoa extremamente, caramba, gente, nossa, como é que a pessoa está aguentando? E ela, né, eu já fui visitar uma pessoa que precisou amputar a perna por causa da glicose e tal, problema, enfim. Cheguei Diabetes. lá, diabetes, cheguei lá, eu falei, cara, como é que eu vou vê-la? Esperei fundo, cheguei lá, ela estava muito melhor do que eu que fui visitá-la. Entendeu? Então, assim, ela me acolheu, ela me acalentou. Eu fui lá para visitá-la para dar um apoio. E Sim. cheguei lá, foi o contrário. Ou seja, ela encontrou o Entendeu? equilíbrio dela, né? De alguma O forma ela equilíbrio dela. conseguiu. Exatamente. Então, o tamanho, na verdade, tem muito a ver com a maneira que a gente encara a situação. Com o O olhar, né, desafio de pode ser cada um. maior ou menor, né? A palavra desafio mesmo. A gente pode utilizar a palavra crise, pode utilizar a palavra desafio, pode, enfim, dificuldade, pode, vai de cada um, né? A maneira como olha cada um. Sem dúvida nenhuma, várias oportunidades vão surgindo. Gente, aquela benzedeira que agora faz consultas online, gente rezadeira, fazendo a Sim, consulta online, uma senhora de não sei, quase 70 anos, entendeu? Pensa nisso um pouquinho antes. Como é que seria? Né, não dá para a gente imaginar. E na verdade uhum, acontece. sim, Entendeu? Então, isso é algo legal. Você conseguir, quando você consegue projetar, mais do que nunca a gente precisa viver o dia de hoje. Né? Eu acho que esse foi um dos a grandes. ansiedade é um problema sério também hoje, né? Mais do que nunca você precisa viver o dia de hoje. E a ansiedade, o que a ansiedade faz? É te tirar do dia de hoje, tirar do momento Te atual. joga pra A frente, né? ansiedade faz isso. E aí a gente pode pensar, em falar um pouquinho de emoções, o que é a ansiedade, assim, falando de uma maneira mais genérica, né, assim, sem aprofundar. Mas vamos lá. A ansiedade, ela é uma emoção derivada. Nós temos 4 emoções que são emoções primárias, né? Alegria, tristeza, raiva e medo. E a ansiedade, ela é derivada do medo. Do Do medo medo. de não conseguir, do medo de decepcionar as pessoas, do medo de não dar certo. Ela é uma emoção derivada, né? Uhum. Então, mais do que nunca, quando a gente pode vivenciar o dia de hoje, é muito melhor. Outro dia eu fiz uma pergunta, estava fazendo uma consulta e eu perguntei a pessoa assim, falei, olha só, se hoje fosse dia 10 de fevereiro, o que você faria pela sua empresa e pela sua família? Ele falou um monte de coisa, né? Eu falei, tá, legal. Por que algumas dessas coisas você não consegue colocar em prática? Porque alguma daquelas coisas ele conseguia. Sim, Só que ele ainda estava vivendo numa fase que a gente chama da fase da negação. Quando você fica vivenciando aquele período, a gente até falou sobre isso, né, outro dia, né, sim, terça-feira. Você sim. fica vivenciando aquele ciclo ali. Gente, isso já foi, já tudo aconteceu. Olha para hoje, agradece o hoje e olha para frente. É legal dar uma olhada no retrovisor para você ver, cara, aconteceu isso e isso lá atrás. Eu não quero que aconteça lá, então como é que eu vou fazer? Para você se projetar e atingir o seu objetivo. De uma outra maneira, você não consegue atingir o objetivo. Se você for movido único exclusivamente, tiver o seu direcionamento de vida feito pelo medo, você não vai ter objetivos conquistados. Aí vai uma dica de um livro. Tem um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, que é do Napoleão Hill. Esse livro é Tô fantástico. anotando. Esse livro é fantástico. O que esse livro fala? Na verdade, esse livro fala sobre as dificuldades do ser humano. Ele simula uma conversa, Napoleão Hill simula uma conversa com o diabo. Né? E aí eles Uhum. ficam batendo papo. Tá? E ali ele fala, Napoleão Hill fala, né? Quer dizer, na verdade seria o diabo falando para ele, né? Mas é o Napoleão Hill. Né? Ele fala que um dos maiores impeditivos da pessoa atingir os objetivos dela
É o medo. Porque faz, mas não vai dar certo, mas como é que eu vou fazer? E aí não atravessa o portal, né? Não dá o próximo passo, não vai realmente até lá, e a pessoa acaba sendo perdedora dela mesma, né? Aí Uhum. abre mão dos sonhos. Aí, por exemplo, você vê muitas pessoas confundem, muitas, eu falo sempre isso quando estou dando palestra, alguma coisa assim, é que muitas pessoas confundem é, comodidade com felicidade. Se você pergunta a pessoa, você fala, não, eu tô. Ah, tem tanta gente que não tem onde morar, não tem o que comer. E aí você nivela por baixo, entendeu? Hum, Ok, tem muita gente que não tem o que comer, tem muita gente que não tem onde morar. É uma desigualdade gigantesca, claro, a gente sabe disso. Precisa mudar muita coisa, sim, mas aí eu não poder, por exemplo, ser feliz e desejar mais coisas na minha vida, porque eu não posso, isso te né? Porque paralisa, senão né? é injusto comigo, é Sim. injusto com a minha família, né? Então, aí a pessoa não conquistou objetivos, às vezes. A felicidade tem muito a ver com as realizações. A pessoa não conquistou nenhum objetivo. Ela falou, não, tá bom, fica numa vidinha mais ou menos, bem morna, bem dentro da zona de conforto. E o coronavírus tirou todo mundo dessa zona de conforto. Sai Uhum. todo mundo, sai geral da zona de conforto. Sacudiu geral, né? Sacode, sai, todo mundo daí, entendeu? Aí todo mundo. E aí sim, falou, opa, peraí, vamos lá, agora quem é quem que tá no quê? É, Né? quem Quem é é quem? senhor Eu das acho que suas isso é uma boa emoções? pergunta, né? Eu acho que isso é uma ótima É, pergunta, assim. quem é o Quem é senhor quem na das suas fila do pão, né? emoções? Isso Acho ótima essa aí, isso pergunta. Quem é aí, você na isso fila do pão? aí. Você é a fila Hum. que está ajudando o Qual a outro, que sua está contribuindo? capacidade de se reinventar? Qual a capacidade de você olhar o cenário e falar, cara, nesse momento não há o que eu fazer aqui agora para isso. O que eu vou poder fazer? Que em alguns casos ainda não tem muito o que fazer ainda, entendeu? Ainda Sim. não tem muito o que fazer, tá? Beleza. Então é o momento de você olhar para dentro e falar, cara, eu vou me manter sereno, vou procurar algumas coisas, vou reformular meu pensamento, minhas emoções, vou dar um direcionamento à minha vida, vou ver como é que estão mais os meus mais próximos, que talvez eu com o trabalho não tenha dado tempo suficiente para me dedicar a eles, o que eu vou me aproximar, o que eu vou fazer, porque com relação ao meu trabalho, nesse momento pode ser que eu não esteja fazendo, né? E aí, por exemplo, a parte de autopeças, carro de carro, a própria show business que a gente está falando, imobiliário, enfim, alguns ramos nesse momento, e talvez por um pouco de mais de tempo ainda, vai precisar de umas readequações para que as coisas possam acontecer novamente, entendeu? Uhum. Agora, se não dá para você resolver, se não está na sua mão, tenha sabedoria de ver o que está na sua mão. Não dá para você ser marionete emocional de uma circunstância ou de uma pessoa. Se você fica o tempo todo se sentindo mal por alguma coisa que está acontecendo, você não é senhor das suas emoções. Alguma coisa te controla. Né? E aí, repito, é claro que em algum momento a gente vai se sentir assim. Uhum. Claro, tranquilo. A questão é por quanto tempo você permite. Sim. Entendeu? E eu Por acho que quanto também é tempo você muito, permite. Wagner, da sua própria cobrança, assim, não é também fazer as coisas só para depois mostrar, postar, que tem muito isso também, né? A questão de repente, É, dar uma satisfação, porque tem muita gente fazendo, e se eu não fizer nada fica feio, e aí isso cai por terra em algum momento, porque não é genuíno, né? Então acho que você tem que isso estar daí, condizente com a sua essência, assim, não é fazer então, por fazer, é o fazer consciente, certo? grande Alex Mirra, abraço para você, meu irmão. Então vamos lá. Uma das coisas que eu acho que a sociedade vai mudar um pouco, algumas coisas vão mudar, já estão mudando e não tem volta. Não tem volta. Tem Uhum. coisas que não tem volta mais, tá? Eu estava conversando com uma amiga advogada, ela falou para mim que nesse retorno da advocacia, né, quando foram voltar a funcionar e tal, muita coisa vai mudar. Por exemplo, tem os advogados que eles fazem a conciliação, né? E eles fazem só isso. Tem alguns escritórios de advocacia grandes que eles contratam essas pessoas só para ir lá fazer a conciliação, que às vezes não acontece tal, só aquela primeira etapa do processo. Não rolou? Eles voltam e resolvem as coisas com o escritório. E aí o escritório contrata 40, 50 pessoas só para fazer isso. Só que Uhum. agora eles estão vendo um modelo que vai ser online. Então, assim, como é que vai ser feito isso? A pessoa ela só conseguia fazer umas duas conciliações por dia. Ela ia para Caxias, aí depois ela ia para o Rio, aí depois tinha uma outra em Nova Iguaçu. Então, como ela não dava para fazer isso, ela saía contratando todo mundo.
Só que agora essa mesma pessoa pode ficar no escritório dela e dentro do escritório dela, com aquele número de advogados que ela já tem, já faz parte já do escritório, né, são os associados, ela vai poder fazer a conciliação das 9, das 10, das 11, meio-dia. Sem sair do lugar, tarde, né? sem sair do lugar. Então, aquelas pessoas todas que eram contratadas para fazer isso não vão ter mais os seus trabalhos. Não vai ter mais. E assim como essas pessoas, vários outros. Precisa, já viu isso? Já entendeu isso? O que você vai fazer? Você vai ficar chorando? É uma opção sua. Sim. É uma opção da pessoa. O sofrimento, em geral, eu diria que até sempre, é uma opção da pessoa. Você pode ficar ali naquele sofrimento, você pode falar, tá, eu sei que não vou estar mais. O que eu vou fazer agora? Porque isso é que vai lançar com que você saia na frente em relação às outras pessoas, com que você se reinvente. É essa maneira. Você precisa se posicionar dessa forma. Se você não se posicionar dessa forma, você se posiciona como vítima do mundo. E aí você fica vivenciando o vítima. Mas aconteceu isso no meu país e agora, mas não sei o quê. Porque o problema sempre vai existir ser? um problema, né? Vai sempre existir um problema. Que a pessoa quer ser? Você pode ser vítima ou você pode ser protagonista da sua vida. As duas coisas. Você que vai escolher. É uma escolha sua. Não é uma escolha de ninguém. Ninguém faz assim, você na sua vida vai ser vítima a partir de agora. Varinha de condão, não é isso. Não. E também não tem uma luz que venha e fala, você será. Eu pelo menos nunca ouvi essa voz, né, celestial falando isso. A luz vem de dentro, é pelo que eu sei. A luz vem de dentro, ou então no máximo assim, lembra que eu tô aqui, mais nada, mas alguma coisa assim, não vem. Entendeu? Então, como que eu faço para que eu, de fato, olhe para a minha existência e fale, o que eu estou fazendo aqui? E a Dani colocou muito bem aqui também, Wagner, olha, aquilo que está sob meu comando. Então, assim, dá para você fazer no seu campo de atuação, né? Então, se você faz no seu prédio, você já está fazendo uma coisa bacana. É isso mesmo, Dani. Prédio, no seu bairro, com você mesmo, no seu bairro, com a sua família. Com a sua família, então, assim, exatamente. Você entender que nem tudo está na sua mão, no seu alcance. E aí respeitar o que a gente não tem domínio. Eu, você e ninguém tem domínio nesse momento sobre o coronavírus. Não tem o que fazer. Sim. Não tem o que fazer. O que eu posso fazer com o fato de eu não ter o que fazer com relação a isso? Então tem que procurar outros caminhos. Senão eu só fico naquela etapa da negação. Só fico reclamando. Exatamente. E tem pessoas que se alimentam disso. É claro que tem pessoas que se alimentam no ciclo vicioso de se alimentar da reclamação, da vitimização, né? E de qualquer outro sentimento que não é um sentimento benéfico, né? Eu sempre costumo dizer assim... Que não evolui nada. Não evolui. Aquele espaço da negação, que a pessoa fica ali, não tem evolução ali, não tem crescimento, não tem aprendizado. O aprendizado se dá quando ela parte dali. Quando ela sai dali, dá o outro passo, aí começa o aprendizado, aí vem as pessoas que vão ajudá-la, aí ela vai perceber dentro dela as coisas que ela tinha, que ela nem sabia que tinha, força que ela nem imaginava que tinha, mas que conseguiu fazer. Né? Mexer a terra do jardim, atravessar, né? Mexe essa terra aí. E as coisas vão acontecendo. Gente, quantas vezes a gente fez algumas coisas na vida da gente que de repente, do nada, chegou uma pessoa que resolveu alguma coisa e caramba, eu não vi essa pessoa não sei mais quanto tempo. Simplesmente isso aconteceu. Essas coisas são assim, a vida é assim. Né? Existe uma atração, a gente faz essa projeção, o universo responde pra gente. Né? Não dá para plantar banana, né? e querer colher morango. Eu planto banana, vai colher morango. Não dá. Né? Plantou morango, colhe morango. Plantou banana, colhe banana. Não tem o que fazer. Então, o que você está plantando? Inclusive, hoje é o momento de plantar. Todos os dias é o momento de plantar. Né? Você estava falando aí uma coisa que não cabia mais, essa forma da pessoa meio que enganosa de colocar, né? Uma coisa mais ou menos assim que você falou. Eu meio acho que com essa mudança... Blefe. Embora as fake news vão continuar a existir, mas, assim, não tem mais espaço, muito mais espaço, Raquel, para você ter um discurso diferente de uma ação. A gente está vendo isso aí. Tem, sem dúvida. Você vai perder seguidores, você vai perder consumidores, clientes, você vai perder amigos, você vai perder. Ou você entende que o seu discurso, que você está alinhado com aquilo que você faz,
ou você é uma fake, personal Uma fake news ambulante. uma fake news ambulante, e isso vai ser percebido, e você vai ter as perdas naturais disso. Então, assim, esse novo normal que as pessoas estão comumente falando, uma das coisas que eu identifico que o espaço para esse tipo de coisa vai ser menor. Né? Não tem como. Não dá mais espaço para você ficar falando uma coisa e por trás fazendo outra. Nunca deu, Não, sem né? dúvida. Nunca era para ter dado, né? Mas cada vez que passa, existe uma cobrança ainda maior em relação a isso, né? O discurso precisa estar alinhado com a ação, senão ele é vazio, não se sustenta e nesse novo normal não vai emplacar, não tem como. Você acha que esse novo normal, Wagner, veio para ficar? Essa coisa das novas relações, assim, qual é a tua percepção? Em termos disso, de colaborativismo, a gente está vendo as pessoas muito colaborativas. Você acha que isso é uma coisa do momento do calor da emoção? Ou realmente tem uma tendência a virar uma consciência, né? Eu acho que as pessoas estão percebendo que a gente precisa realmente ajudar muito umas às outras, né? É claro que a gente está vivendo um momento de emoção e todo momento de emoção ele provoca uma onda, né? Existe esse movimento ondular e depois as coisas têm uma calmaria. Isso acontece, isso é fato, e eu acredito que isso também vai acontecer com esse momento. Agora, a gente também não pode, é incongruente a gente chorar a perda, por exemplo, o avião da Chapecoense que caiu e matou, acho que 60, 70 pessoas naquele trágico acidente, né? Poucos anos atrás. Foi todo mundo horrorizado, né? 70 vidas que foram tiradas. A gente tem mais de 5 mil mortos com coronavírus. 5 mil mortos. E a minha capacidade de olhar para essas famílias todas e me compadecer de tudo isso? Eu vou dizer, sei lá, tô nem aí, sei lá o quê, eu não vou olhar para isso como uma coisa séria que está acontecendo? Está acontecendo, então eu não posso perder a minha capacidade de olhar para isso com a dor e o respeito às famílias e entendendo que isso já foi notícia, né? Hoje é um amigo, é um vizinho, é um parente, né? Aí a gente volta àquela teoria do caos lá, que o simples bater de asas de uma borboleta provoca um tsunami na outra extremidade, né? Então, assim, mais do que nunca, isso está bem perto da gente. Estava lá na China. É verdade. Está na nossa casa. Né? Está no nosso bairro, está no nosso prédio. Então, e como é uma coisa mundial, né? É global, assim, é todo o mundo passando pela mesma situação. O vírus ele é tão democrático que ele não deixou ninguém fora do negócio, né? Então, assim, é entender que, de fato, nós estamos interligados. Eu acredito que, em algum momento, isso vai dar uma diminuída, as pessoas, né, não vão permanecer o tempo todo ajudando e tal, mas algumas coisas não voltam mais, entendeu? Essas percepções quer ver, dos aproveitadores. O álcool gel que era R$15 passar para R$50. Ah, mas isso é lei da oferta e da procura. É lei da oferta e da procura, quando eu vou comprar um Fogo no dia 31 de dezembro e que custa R$5, só tem aquilo, o cara me vende por 10. Pô, cara, mas tá o dobro do preço. Eu vou lá e compro se eu quiser ou não. Sim. Ok, até essa você lei da não se oferta da procura, eu né? entendo. Você não se organizou para comprar antes. Agora, com uma coisa que está colocando em vida, né, risco de vida da pessoa, que pode tirar de uma situação, eu fazer isso, não é uma lei da oferta da procura. Isso daí é um aproveitador. Esses aproveitadores vão ficar de fora. Eu já te falei uma vez para você. Eu fui numa farmácia comprar álcool gel, estava 40 pratos, 45 pratos. Eu falei, nunca mais eu vou voltar naquela farmácia. Não vou voltar. Porque não dá para você ficar se aproveitando das situações assim. Porque não tem mais espaço para você fazer isso. Esses aproveitadores, eles vão sendo eliminados, né? Ou você se posiciona de uma forma com valores, seja o ser humano, seja a empresa, ou isso vai ser rechaçado no mercado. Não dá. Aí e a gente está vendo, inclusive, marcas aí arrependidas de declarações, né? Isso aí. Então, empresas que deram declarações lá no começo, menosprezando.
Olha E agora só, estão pagando. o eleitor tem memória curta. O consumidor não. O consumidor não É tem memória verdade. curta. Não, e o consumidor Comprou está aquele, cada vez mais exigente mesmo. comprou aquele produto, não gostou, para ih, nossa, isso é ruim demais, não gostei disso, não sei o quê. E aquela farmácia foi lá comprar o álcool gel, não sei o que, não sei o que. Gente, É verdade. não tem mais, entendeu? Então, Não, se não tem por um mais bobo. lado Não tem mais não consumidor tem mais bobo. boca. Se por um lado o eleitor esquece, quem você votou em mim, não sei e tal, mas ele não esquece daquele produto que ele não esquece. Ó, Então a ele Fabiola faz tá esse falando aí, ó. burburinho. Fabiola falou, Sim, excluir da minha lista de fornecedores esses aproveitadores, desde farmácia até loja de artigos de festa. É isso. é isso aí. Não, e entra É numa isso aí. lista negra das pessoas que a pessoa não indica e quem vai te perguntar alguma informação sobre daquela estabelecimento, É você isso aí, também vai falar, Fabiola. olha, aconteceu isso, isso e isso. Então, assim, é uma É, queimação em sequência. é exatamente isso. E não tem espaço, gente. Não dá Não mais tem. para a gente ficar. Não tem mais como a gente fazer isso, né? Você precisa entender, que volta àquela conversa que a gente estava tendo. O discurso precisa estar associado à ação, precisa estar ligada, senão fica É, vazio, não se é. sustenta. Então, a pessoa não passa credibilidade, a empresa não passa credibilidade, então não tem conexão. Só existe relações quando há conexão, seja essa relação efetiva, seja relação de consumidor, de consumo, enfim. Essas relações elas só acontecem com essas conexões. E para você se conectar, existe um princípio para que isso aconteça, senão você não vai fazer essa conexão. E sem dúvida nenhuma, confiança é um dos passos primordiais para você fazer essa conexão. Você não se conecta com aquilo que você não acredita, que você não confia, Com não certeza. estabelece. Não tem como Não, você e, fazer e isso. o humano, ele virou o centro, né? Ele se tornou o centro. Não mais a questão do dinheiro, a questão a pessoa está no centro de tudo. Então, se aquela empresa não tem a preocupação com a pessoa, seja consumidor, seja colaborador, às vezes não é porque me atendeu mal, mas é porque eu vi que demitiu não sei quantas pessoas sem o menor cuidado. Nossa, essa empresa É. não foi ética, né? Não teve Não, sem ética. dúvida. Então, assim, tá tendo uma consciência maior, tipo assim, não aconteceu comigo, mas fizeram errado com o outro, então essa empresa não é legal, né? Sem Então, dúvida é a nenhuma. consciência do todo, né? É a consciência do É, todo. é isso aí. Você vê, olha só, a casa da gente hoje, a casa da gente virou academia, a casa da gente virou restaurante, a casa da gente virou, sei lá, cinema, a casa da gente virou um monte de coisas hoje, né? É, Então, verdade. Virou escola, aqui a Lorena virou tá falando aqui. escola. Perdi a É isso aí, confiança na Lorena. escola, quer dizer, olha aí. Foi É isso aí, quebrada, Lorena. né? Foi quebrado um relacionamento porque talvez a escola não se tenha se posicionado da melhor forma, acredito eu, Lorena. Depois você fala pro Exatamente. Wagner. Mas assim, eu Exatamente, também tenho uma Lorena. amiga que estava aqui brigando com a escola, queria tirar a criança da escola, perdeu o ano porque não queria mais aquela escola. Então, assim, olha a Eu tô falta de vendo isso habilidade, né? acontecer. Emocional. É. Então, assim, a escola, ou empresa, enfim, que não tiver um cuidado em olhar a cada pessoa, olhar cada situação, vai ficar no passado. E aí, se a gente também não tiver habilidade para a gente enxergar isso nas nossas relações, Sim. essas relações vão ficar no passado. Não, e Entendeu? sejam os próprios colaboradores, né? A própria equipe. Você tem que ter o cuidado com a equipe. Se você não tiver uma equipe que esteja engajada com você, nada vai funcionar, né? Como é que você É, engaja esses professores para eles fazerem uma aulinha online, grava vídeo? Gente que talvez nunca tenha feito isso na vida. Então ela está quebrando quantos é, bloqueios ali, né? Quebrando quantas resistências para poder atender uma exigência que surgiu assim. sem dúvida nenhuma. E aí, o que que acontece? Quanto mais a gente tem cuidado com o outro, quanto mais a gente olha o outro, quanto mais a gente entrega para o outro, consegue dar para o outro, mais isso retorna. E retorna o que você deu. Exatamente. É de novo a lei do plantio e da colheita. É o que você É. deu. Entendeu? Então, assim, é, as pessoas, às vezes, elas tendem, muitas vezes, eu falo muito isso, assim, Wagner, quanto mais eu amo alguém, mais eu me magoo, mais eu sou maltratada. Eu falei, querida, olha só, então, quanto mais você não se ama, né? Não é porque você ama muito o outro, é porque você não se ama. É preciso, não dá.
por exemplo, posso pegar essa caneca aqui e combinar um dia e te dar. Raquel, essa caneca aqui é uma caneca que eu ganhei de um amigo lá dela e tal, vou te dar de presente. Beleza, posso. A caneca é minha, eu tenho, posso dar de presente. Eu não posso dar alguma coisa que eu não tenha. Quando você ama uma outra pessoa e você não se ama, né, a falta de amor próprio me impede de amar o outro. Eu não posso amar alguém se eu não me amo. Você tem uma outra coisa para aquela pessoa. Admiração, tesão, fixação, né? Qualquer que for, ou qualquer coisa. Mas não é amor. Olha que legal. Amor é uma emoção derivada. Beleza? Eu ia falar amor isso. É uma emoção derivada. Você falou não das, é uma das emoção emoções primária. básicas. Gente, primárias. E para mim o amor é primário. Porque a gente precisa de amor até para levantar da cama, eu acho, né? Beleza, né? Assim, Então, mas se vamos você lá. não tem Olha amor só. pelo que você vai fazer naquele dia, por que eu levanto todo dia? Porque eu tenho que cuidar da minha filha, porque eu tenho que me cuidar, eu tenho que comer bem, eu tenho que fazer Olha só, as coisas. essas emoções, elas estão presentes em todos os animais, não só os seres humanos. Se você olhar para o cachorro, você sabe se ele está com raiva, triste, com medo, né? Enfim, né? Então, mas vamos lá. Mas o amor, ele é específico da espécie humana. Essa emoção derivada da espécie humana. Vamos lá. Porque amar em relação a amar o outro, você precisa... O amor à primeira vista é uma conexão, é uma brincadeira que se faz, né? É um método lúdico. É uma conexão que você estabelece com aquela outra pessoa. De alguma forma, você cria uma conexão com aquilo dali. Mas o amar vem de uma série de fatores, né? Você não consegue amar aquilo que você não conhece. Você consegue outra coisa, não é o amor. E quando eu digo para você que o amor é emoção derivada, é porque, por exemplo, ela vem de uma emoção, dá para você saber qual é: alegria, tristeza, raiva e medo. Porra, não tem amor que não seja alegria. Claro. Não tem. O amor é alegria, né? Se você... Se for um amor saudável, né? Deveria ser se for saudável. Se não é alegria, se não tem alegria, não é amor. Não é amor. Olha, isso é perfeito, né? Se não tem alegria, não é amor, né? Não é amor, é outra coisa. É outra coisa. Pode chamar de qualquer coisa que você quiser. Era cilada, não era amor, era cilada. Olha o pagode. Isso aí, cilada. Entendeu? Não, mas olha assim... só, e é tão engraçado, porque o amor é tão o centro de tanto, né, assim, das grandes coisas que a gente lê, né, no momento de doação, no momento de... No mundo ocidental, sobretudo. No mundo oriental tem outras controvérsias em relação a isso, porque as pessoas, muitas delas fazem o que é determinado por uma religião, por um comportamento social, por um padrão, não sei o quê. Então, a palavra amor ali muitas vezes não cabe. Ela tem aquele sentimento, mas ela não pode nem desenvolver. Ela fica com aquele sentimento parado porque ela não tem que esconder, né? Ela não pode casar com o que ela quer, ela não pode fazer o que ela quer, entendeu? Então entra num outro padrão de comportamento que acaba não tendo esse conceito. Para eles é um conceito muito surreal, muito ocidentalizado, né? Mas embora o ser humano tenha isso desenvolvido também, pode se desenvolver cada vez mais, né? O Otto tá super participativo aqui, Otto. Obrigada, hein? Tá mandando um monte de coisa. Ó, não existe não existe percepção na sociedade, peraí que sumiu, que a sua profissão ou atividade que existem para contribuir com a vida das pessoas. Dinheiro deveria ser a consequência. Eu concordo, Otto. Vamos criar isso? Ah, gente, temos que criar essa profissão. E ele que seja remunerada pelo que você doa genuinamente, de tempo. Tempo é um ativo hoje, gente. As pessoas falavam, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Agora está todo mundo em casa. Você tem tempo, e agora? É isso aí. Esse foi o começo da gente, né? Ele falou que tudo nasce dentro da gente. E olha só, quer ver? Vamos lá. Pensa na, sei lá, motivação. Ah, porque quando isso acontecer, não sei o que, tô precisando disso, não sei o que, vai me motivar e tal. É uma motivação frágil, vulnerável. A motivação, ela precisa ser de dentro para fora. Ela falou aqui, na realidade, tudo nasce dentro. E é dentro. Tem que ser de dentro para fora. Se você precisa comprar uma calça bacana, não sei o que, um tênis legal para ir para academia, você está frito. Porque... Você está focando em outra coisa, quer desfilar na academia. Em outra coisa. Então, assim, essa motivação, ela tem que vir de dentro da pessoa. Tem que ser alguma sensação interna para ela, né, gente? E, gente, é possível. As nossas questões internas, eu falei outro dia, gente, esse investimento em inteligência emocional, para mim, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Por quê? Nesse momento, de fato, é o que está contando. É verdade.
É o que está contando. É Até o para você ponto tomar as de... atitudes, né? Para você sair da tua inércia ali. Porque, vamos lá, os comportamentos que a gente tem, como é que funciona a estrutura? A gente tem vem uma coisa, né, aconteceu, aí você tem uma sensação, cria um pensamento, você cria ali uma, digamos assim, uma interpretação emocional daquilo que aconteceu para você. Tá? Aí aquilo te dá uma determinada emoção. E a partir dali você escolhe um caminho para ir. Né? Então, a gente tem aí inúmeras histórias de pessoas que tiveram muitas dificuldades e conseguiram vencer todas as suas dificuldades. E outras que tiveram muitas facilidades e não chegaram a lugar nenhum com as suas facilidades. Né? Também temos pessoas que aproveitaram suas facilidades e chegaram a lugares maravilhosos e tiveram pessoas que ficaram presas nas suas dificuldades. Então, no fundo, não é a dificuldade ou a facilidade, é o caminho que a pessoa escolheu, como ela encarou aquilo e a partir dali o que ela fez com aquele cenário que estava acontecendo. É lógico que o ambiente influencia, claro que sim, mas não é o determinante, ele tem influência. Claro que a gente tem uma influência do meio, no ambiente que a gente vive, é lógico que tem alguma influência sobre a gente, mas ele não é determinante para isso, né? A gente precisa encontrar os caminhos para que a gente chegue até lá. E como é que você pode dar uma, assim, que a gente fica falando, dá uma dica, eu acho que essa coisa da dica é muito solta, né? Porque, ainda mais quando a gente fala de emoções, né? Cada caso é um caso, cada pessoa vai receber isso de alguma forma. Mas de uma maneira geral, assim, o que você sugere que seja, assim, que funcione, né? Que seja eficaz nesse momento, digamos agora. Está todo mundo refletindo, tem gente que deprime, tem gente que tem dias de altos e baixos, que eu acho que é o comportamento mais natural, acredito eu, né? A questão dos altos e baixos. Isso independente de pandemia. A questão da euforia. A euforia, tem gente que não quer parar, que quer ficar o tempo todo conectada, ligada, falando, produzindo, e tem gente que vai lá no fundo. Então, assim, de uma maneira geral, assim, o que você acha que é uma atividade ou algumas atividades que ajudam a gente a passar esse momento de uma maneira consciente de que isso é o que a gente vai usar depois, quando tudo voltar ao novo normal, né? Então, olha só. Primeiro, cada pessoa precisa identificar o seu ponto de equilíbrio. O meu ponto é diferente do seu. Há pessoas que vão ver as informações na televisão que estão passando e vão falar, caramba, cara, está passando e tal. E elas vão se sentir bem com aquilo dali, porque elas acham que elas precisam daquelas informações. Falam, não, eu quero ficar desconectado do que está acontecendo, eu quero continuar sabendo e tal, e vão ficar bem. Algumas pessoas vão olhar para aquela e falar, não, gente, eu não quero fazer isso porque isso não está me fazendo mal, né? Então, é preciso você, mais do que nunca, aí vem o autoconhecimento, você precisa entender qual é o seu ponto de equilíbrio. Causou um desconforto, opa, peraí, por que isso está desconfortável para mim? Causou esse desconforto? Na mesma hora que você vai pensar, né? Acende o alerta. Vê o que causou o desconforto. Foi a notícia que você viu na TV? Foi uma pessoa que falou alguma coisa? O que causou aquele desconforto? Pare e reflete sobre aquilo. Por que aquilo está sentindo? Por que você está sentindo daquela maneira? O que você está sentindo? Conhecer aquilo daquilo que você está sentindo. A razão pela qual você está sentindo aquilo. Então, dá uma pensada no que está te fazendo bem e no que está te fazendo mal. Isso seria independente de pandemia, mas vamos aproveitar esse momento. O que está te fazendo, o que está te fazendo mal? Para que você vai insistir em fazer alguma coisa que notoriamente está te causando mal, está te fazendo mal? Se ver a notícia está te causando mal, deixa de ver. Desliga. Se você insiste em ver, você vai ter que partir para outro ponto. Qual o benefício secundário que você está tendo em fazer alguma coisa que não está sendo benéfico para você? Todos nós fazemos sempre alguma coisa por conta de um benefício. Todo ser humano faz alguma coisa para ter um benefício. Então, vamos lá. Mesmo que seja ruim para aquela pessoa, esteja fazendo mal para ela, ainda assim tem um benefício. Muitas vezes é um benefício secundário, não está tão claro assim, entendeu? Mas ela precisa daquilo, cada situação é uma situação, mas ela precisa daquilo. Então, busque o seu próprio ponto de equilíbrio. Fez uma sensação desconfortável, para ali e reflete sobre aquilo. Você não... A TV, desliga a TV ou deixa a TV. E o que te faz bem? Vamos lá, vamos ou não pensar fala em com aquela produção. vizinha pessimista, que tem aquela vizinha que às vezes só quer te passar desgraça. Aí você encontrou no elevador por acaso. A vizinha está sem máscara, a vizinha está abandonada, não quer saber de nada.
Ah, desculpa, Então, dona Fulana, ó, vaza dela. alimenta suas crenças possibilitadoras. Vamos lá. Tem uma série chamada Anne com E. Gente, Ai, minha na filha amou essa Netflix. série. Eu tô doida pra assistir, ainda não Gente, assisti. gente, Ela tá a encantada. menina, a menina, ela manda super bem, assim. E ela tem muitas dificuldades, mas ela consegue enxergar as coisas de um outro ponto e acreditar que é possível fazer diferente. Entendeu? Uhum. Então, assim, vai uma dica aí também para assistir essa série, que É ela é Netflix. bem Netflix, bem legal, vale a pena ver, porque Ó, é nosso um amigo Otto já conforto. assistiu. Eu já tô até amiga É, do Otto. ó, fantástico, né, Otto? É É uma série maravilhosa. A minha filha amou. Ela já bem, falou, mamãe, você tem que assistir. Ela tem 12 anos, tá? Já assistiu tudo. bem legal. Então, assim, como é que você faz para você se sentir bem? Você vai ver, eu outro dia estava fazendo uma live e falei para a pessoa, falei, cara, tem filmes maravilhosos hoje que eu não indico. Eu não indico para a pessoa assistir. Vai em outro momento, ele vai assistir. Né? Tem um filme que fala aí de uma determinada célula, né? As caras estão presas ali, é uma célula vertical. Nem vou falar o nome do filme. Não falem que já Já viu o sei porque filme. eu ouvi você falar disso. Né? Gente, não para. Esse filme é muito denso para assistir agora. Não é para Não vai agora. trazer nenhum Mas, benefício, gente. Nada de não vai. benefício. Milagre da Cela 7, Ai, Milagre da Cela entendeu? 7 eu É, adorei. gente, tem filmes É bacanas, aquele lindo. do menino meu autista que é das estrelas, esqueci o nome dele O aqui Fábio agora, tá que nasce as perguntando, é estrelas. Anne com E, né? Esse é o nome? Anne com Anne E. com é isso. É bem Anne legal com essa E, série. Fábio. Bem legal. Vale super a pena assistir Netflix, essa Netflix. série. Vale muito a pena. Então, assim, fazer o que te deixa bem, na medida do que você pode, né? Gente, na É boa, olhar para o que você está consumindo, né, o Wagner, que de uma que, o maneira que, geral. o, Desde o comida, que que a está filme, sendo, a o que TV. que está sendo positivo para você, sabe? Então, como a gente estava falando, é mais do que nunca olhar para dentro. Então, olha para Sim, dentro, está te fazendo mal? Peraí, por que está te fazendo mal? Por que você vai manter isso? Né? Então, faça o que te deixa minimamente melhor e veja cada ponto do seu dia, onde que você fica mal. Você fica mal na parte da manhã? Você fica mal, tem um horário específico? Não tem horário específico. Tem uma situação específica? Não tem. O que acontece? Quando que acontece? Dá uma estudada em você, qual o momento que aquilo está acontecendo com você. Se de repente você não acorda bem, ou se você quando vai dormir não ou está você está bem, tendo insônia, tem muita gente com ou insônia, né? agora, você não. O que não pode? Não pode é você não conseguir ficar bem durante o dia porque você está dentro da sua casa. Isso não pode. Então você precisa dar uma olhada em um outro contexto. Porque Sim. se você está o dia inteiro dentro de casa e não está conseguindo enxergar uma coisa boa ali, você está precisando refletir sobre os seus pontos de vista. Porque por mais que você Suas esteja. escolhas, né? Porque a casa é a sua maior escolha, né? Por mais que você esteja vivendo, sei lá, numa casa que seja complicada, ambiente, enfim, ou fisicamente falando, a parede está descascada, seja lá o que for, ok. Mas você precisa encontrar, então, dentro de você, o que vai fazer para que você fique bem. Porque se ali fora não está dando, o que dentro está dando? Não dá para você conviver 24 horas por dia com você mesma e não ficar bem. Sim. Isso é muito sério, né? A sua companhia precisa ser a melhor companhia. Algumas Claro. pessoas estão meio que agoniadas porque estão sozinhas assim e tal. Tudo bem, mas você não é uma pessoa agradável? Você não curte a sua companhia? Entendeu? Então, assim, vamos preservar isso para que isso possa acontecer, né? Cada vez melhor, né? Identificando esses pontos do dia, momentos, situações, o que te deixa bem, o que te deixa mal. Investe no que te faz bem. Né? A gente sabe que tem coisas que fazem a produção de serotonina, dopamina, adrenalina, todos esses hormônios que funcionam de uma maneira bacana para a gente, vão permitir que isso aconteça. Né? A produção desses hormônios para que a gente fique bem, senão cada hora a gente vai ficar mal. E também assim, tá todo mundo fazendo ginástica, agora eu também tenho que fazer ginástica. Tá todo mundo meditando, agora eu tenho que meditar. Tá todo mundo... Gente, não tem que ir igual a boiada, não. Tem. Busque o que te faz bem, né? O que te faz bem. Ver o que Wagner, faz bem. só temos 30 segundos. Olha como voou.
Caramba, Olha, caramba. Beijo, desculpa beijo. te cortar. Te agradeço demais, senão te perde a live. Amei. Olha, foi maravilhosa a nossa conversa. Obrigado, Obrigada. tá? Obrigada a todo mundo que estava aí. Obrigado, um Raquel. Beijo enorme. Obrigada a você. Tchau, tchau. Beijo, tchau, Beijo, gente. tchau. Valeu, Marcela.